Vamos comentar agora, refletir sobre um texto que está lá em 1 Coríntios 7, que fala assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Ou seja, Paulo, ele era um apóstolo que ele era muito zeloso pela causa de Deus. Antes ele era um perseguidor, depois ele passou a ser perseguido. E quando se tratava de casamento, ele já tinha uma postura firme com relação a isso. Porém, ele é muito zeloso quando fala sobre o marido e a esposa. Olha só, por causa da impureza, por causa do adultério, por causa da promiscuidade, por causa da, tudo que está aí, Então, Paulo está falando, a mulher tem o seu marido e o marido a sua esposa, né? Então, veja, é muito interessante que quando os jovens ou adultos, ou como assim, ou qualquer um se casam, eles têm sobre o outro, marido e mulher, têm domínio sobre o corpo um do outro, sim. O meu corpo é do meu marido é meu. Quando eu casei, obviamente, tinha 49 quilos, era novinha, né? Meu marido também, apesar de ser um pouco mais velho que eu, né? Quase 10 anos, mas ele era lindo, maravilhoso também, né? Mas, com o tempo, a gente vai mudando, claro, né? A gente vai envelhecendo, isso é normal, todo mundo envelhece. Quem não envelhece é porque já partiu. E a gente não quer partir correndo, a gente quer ficar aqui viver aqui na Terra, porque Deus nos permitiu que enquanto Ele tiver um propósito para a gente aqui na Terra, enquanto a gente puder desenvolver esse propósito para a glória de Deus, a gente tem que permanecer onde a gente está. Né? Porque o céu é incomparavelmente melhor? Com certeza. Mas enquanto Deus tiver um propósito para nós, a gente vai ficar aqui na Terra e desfrutar do que Deus nos deu, inclusive o casamento. Casamento não é fácil. Vida de marido e mulher é fácil? Não. Se fosse, né? Viveríamos num berço esplêndido, como está lá no hino nacional, mas não é assim, né? A gente tem que enfrentar todos os dias aquilo que a gente percebe no outro, que a gente pensava que era uma coisa, depois vem outra. Igualmente, ele olha para a gente e fala assim, nossa, eu pensei que era assim, mas é assado. E por aí vai. Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai começando a perceber o que a gente pode melhorar para que o nosso relacionamento se torne sólido, firme e que a gente se ame de verdade. Sem ter vontade de ter qualquer outra pessoa no nosso relacionamento. Com exceção de filhos. Filhos sempre vai ter na nossa casa. Mas eu falei outra pessoa sem ser marido e mulher. Marido e mulher é único, não existe. Ninguém mais tem que interferir na nossa vida. Eu casei com meu esposo, ele é meu marido, sou esposa dele, até o dia que Deus permitir que nós estejamos com vida juntos, mas nós temos que viver um para o outro e com bastante amor. E tem mais, olha só, o meu corpo é do meu marido, logo eu tenho que fazê-lo feliz e ele tem que me fazer feliz. Tem pessoas que só querem ser felizes, mas não quer fazer o outro feliz. Assim é fácil, né? O que você está fazendo para manter a felicidade, para manter o casamento bom, um casamento recheado de carinhos, de afeto? E às vezes, quando tem uma discussãozinha que é boa, né, para ter os piques legais no casamento também, né, discussão que não leve nada a maltratar um ao outro, mas uma discussão normal, que a gente gosta, né, uma pimentinha, como alguns dizem, né? Então, mas logo, logo a gente volta.
E também tem maridos que falam assim: olha, eu vou para tal lugar, eu vou ficar lá não sei quanto tempo, quando eu puder eu volto para casa, mas todo mês eu mando dinheiro. Como? Você vai para onde? Ah, aham, para a gente manter os nossos filhos nas escolas, na nossa casa ter comida e tudo. Então eu estou sem trabalho, você está indo e eu vou ficar aqui sozinha, cuidando dos filhos. E tem maridos que somem 2, 3 anos, só fica mandando dinheiro, mandando dinheiro, mandando dinheiro. Gente, isso está errado. Biblicamente está errado. A Bíblia fala que a gente tem que se afastar para a oração por pouco tempo. Mesmo que você resolva fazer um jejum prolongado, você tem que voltar rapidinho para ficar com o seu marido e a marido com a esposa, para que não haja incontinência, para que não dê vazão a outros sentimentos e desejos que não sejam condizentes com aquele momento que vocês estão. Ora, o homem tem desejo, a mulher tem desejo. Logo, os dois vão precisar de ter esse relacionamento sexual normal. Isso é normal. Então, e fala aqui, olha, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você está longe, como é que você vai ter um relacionamento sexual saudável? E tem mais, a Bíblia fala também para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. Ora, quando a gente engravida e que tem os filhos, a gente fica um período sem coabitar com o marido, sem ter relação sexual com o marido, né? Porque não pode. E aí o marido vai respeitar. Mas nesse ínter aí, o marido e a esposa podem ser carinhosos um com o outro. Os dois podem fazer daqueles momentos muito significativos. Quem sabe voltar a namorar um pouco de novo, mesmo com o bebê chorando, acordando de madrugada para dar mamadeira. Mas tem que ter esse tempo dos dois, senão vai empacar ali, não vai sair, não vai fluir. É complicado. É sim, por isso que a gente tem que estar atento, alerta, sabe? A gente tem que saber entender que tem que ler os sinais do que está acontecendo à nossa volta. Entendeu? Então, marido, fique atento aos sentimentos da sua esposa. Esposa, fique atenta aos sentimentos do seu marido. E não pode ficar negando, não, a não ser que seja caso de doença. Olha, eu admiro quando uma mulher ou um homem fica doente e o marido faz tudo para aquela esposa, sabe? Fica com ela. Você vai falar, ai Vera, isso não existe. Existe sim. Tive a sobrinha que ela teve ela. E o marido dela foi um maridão. Foi um homem que poucos fazem o que ele fez. Poucos. Tratava como uma princesa. Aquilo é um testemunho. A vida dela é um testemunho de como o marido pode tratar a esposa, mesmo no momento da adversidade. Mas ela sentia tudo com os olhinhos dela. Ela enxergava o amor dele por ela, o amor dos filhos por ela, o amor nosso por ela. Ela enxergava em nós o amor que nós tínhamos por ela. Quantas vezes eu falei com ela pelo olhar, mas ela já sabia. Né? Ela tinha um aparelho daquele do computador que ela lê, né? Pelo computador, o computador vai ler os olhos, o olhar dela, né? E ela falou uma frase para mim que eu, perto dela realmente partir para a eternidade, que eu nunca vou esquecer. É uma frase linda, guardando no meu coração. E eu creio que muitas frases também e muitos atos amorosos o marido teve, que agora casou de novo, graças a Deus está vivendo muito bem, bem como os filhos, né? Vão ser filhos que vão saber o que é o amor, porque o amor do pai pela mãe dele, da mãe pelo pai, desde criança, adolescente, na verdade, com 7 anos ela já era apaixonada pelo marido. Ela chegou para mim com 7, 8 aninhos, tia, eu não consigo prestar atenção na escola porque eu lembro do meu amiguinho da igreja. Eu falei, esquece esse amiguinho, você lá só pensa na escola, faz de tudo. Como eu faço isso, tia? Para de pensar nele, só pensa no domingo na igreja e se vê-lo durante a semana, mas fora disso você não pensa. Pede para Deus fazer isso que Ele ajuda você. Graças a Deus, ela era uma pedagoga por excelência. Uma pedagoga excelente, maravilhosa, né? Então, veja, ele tratou assim. E foi o tempo todo com ela. E quantas vezes a gente fica doente também
e o marido tem que nos tratar assim, ou o marido da gente fica e a gente tem que tratá-lo. Quantas vezes Floriano teve que fazer cirurgias, eu tive que ficar em São Paulo com ele, eu grávida, né? E ficando lá com ele em São Paulo. Mas eu amava o meu marido. E quando eu chegava cedo, eu queria estar com ele, eu queria estar junto dele, sabe? O tempo todo com ele. E a gente continua assim até hoje, para a glória de Deus. Porque Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. E mesmo nas adversidades, ele está presente conosco. E é por isso que o amor é importante, né? E é por isso que o marido e a esposa têm que viver uma vida única, uma vida junto, com amor. Sabe? O marido tem que entender que ele tem que ser feliz com a mulher da sua mocidade. Para de conflito, gente. Não cria conflito onde é tão fácil de resolver, não. Não vem com essa. Ah, eu casei muito cedo. E daí? Casei com 18, me apaixonei pelo meu marido com 13. Fiquei esperando 3 anos, até fazer 16 para poder namorar. E só namorei ele, sou doida com ele, apaixonada por ele. Até falo, ai Senhor, me leva primeiro, porque deve ser muito difícil ficar sozinho, companheiro. Eu tenho algumas amigas que perderam o marido nessa pandemia, ou de uma outra forma, eu vejo tanto que elas sentem falta. E a mesma coisa, né, é o marido com a esposa. Então, gente, Deus nos deu de presente um ao outro, que é o marido e mulher. Foque na sua esposa, mulher, foque no seu marido. Vivam um para o outro, primeiro para Deus e depois um para o outro. Se tratem com amor, façam passeios juntos, fiquem juntos. Se não pode ir para um lugar chique, façam algum programa junto, mas façam. E tirem tempo também para vocês dois. Não pode colocar o filho como centro, não. O centro da nossa vida é Deus. Deus é tudo em nós. Mas depois é o marido, a esposa e os filhos. O filho está ali porque nós tínhamos um ao outro. Hoje nossos filhos todos casaram. E quem está junto? Eu e meu marido, porque os outros estão todos longe. São filhos abençoadores, bênçãos de Deus. Conversamos bastante, mas eles levam a vida dele com a família deles. E agora sou eu e meu marido. Então, se nós não tivéssemos construído junto esses laços afetivos, como é que nós estaríamos hoje? E outra coisa muito importante, hoje vai ficar um pouquinho mais demorado, mas eu queria que você lembrasse, mulher, que você, se você é cristã e se você quiser casar com não cristão, lembre-se do que a Bíblia fala sobre julgo desigual. E fala também assim, ó, a mulher não pode ter julgo desigual, porque os dois têm que servir a Deus, amar a Deus. Porque imagine, quando você casa com alguém que não tem a mesma fé sua, você sabe já seus princípios, seus valores, e você de repente vai ter que transgredir um monte de valores, porque os valores do seu marido é outro. Às vezes acontece da mulher e do marido realmente abraçarem, se converterem ao cristianismo, se tornarem cristãos fiéis e verdadeiros. Mas a Bíblia também fala assim, lá em 1 Coríntios 7 fala assim no verso 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó maridos, que salvarás a tua mulher? Olha, muito forte isso, né? E julgo desigual é isso. Um ama a Deus e o outro não. Um ama a Deus, o outro fala que crê em Deus, mas não segue o mesmo princípio do que o outro. Aí, quando tiverem filhos, um vai querer fazer o culto doméstico, o outro não vai querer fazer. Um vai querer ler a Bíblia, o outro fala assim, eu não creio nisso. Um vai amar a Jesus sobre todas as coisas, o outro vai falar, eu não creio nisso. E aí, como é que fica? Aí, conforme a vida vai caminhando, quando meu marido estava lá em Campinas, estudando, fazendo teologia, que eu casei no último ano que eu morei com ele lá nós casamos e fomos morar lá no Seminário Presbiteriano do Sul, que é uma faculdade de teologia, obviamente, né? Então, não é o nome faculdade, é seminário, mas a gente equivale a uma faculdade, a graduação. E aí, a gente estava numa igreja lá em Campinas, e uma jovem ia casar com um rapaz que não era do Brasil. E ele era rico, muito rico, tinha muito dinheiro. A casa dela era um apartamento, levou lá a gente para ver. Nossa, gente, naquela época eu fiquei assim, boca aberta, porque eu nunca tinha visto apartamento tão lindo.
E eu falei assim, mas aí domingo na escola dominical, Floriano tinha falado exatamente sobre esse versículo, julgo casamento desigual, né? Julgo desigual, né? Como que pode servir a dois senhores, né? Aí ela falou, mas como é que eu vou fazer? Porque meu marido me falou que quando eu casar eu não posso mais vir à igreja para tocar órgão, e eu amo tocar órgão. E eu quero tocar na igreja para Deus. Aí meu marido teve uma conversa com ela, eu também, mas sem, assim, já estava ia casar, gente, já estava com o casamento marcado. Ninguém falou nada de terminar nem nada. A única coisa que eu falei com ela foi, olha, você e Deus, você tem certeza que você quer viver com esse homem para o resto da sua vida? Será que ele realmente vai depois? Você vai entender que ele vai viver uma vida cristã junto com vocês e vocês vão criar os filhos junto, de acordo com a palavra de Deus. Vocês dizer que a gente, por ano, formou, voltamos para casa. Depois de um ano, eu recebi uma carta de um membro daquela igreja falando que ela tinha terminado o casamento e que ela agora estava casada com o rapaz da igreja, que era um diácono. Olha que coisa linda. O outro foi buscar alguém que tinha os mesmos valores que ele, porque os dois não tinham, né? Só falavam inglês os dois, né? Só inglês. Mas se ele fosse da mesma crença que ela, poderia falar que idioma que fosse. Os dois iriam para qualquer lugar do mundo, porque os dois se entenderiam. Então, jovem, você que está namorando, veja bem isso. É para o resto da vida. A Bíblia fala que casamento é até que a morte os separe. Então busca o Senhor. E você, mulher que já está casada com seu marido com a esposa, busquem ao Senhor. Procurem sempre valorizar um ao outro, a família e principalmente buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Abraço grande, Deus abençoe sua vida grandemente e que seu casamento seja uma bênção aqui na terra. Amém? Abraço grande, tchau.